Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Morgana da Silva Albuquerque, faço parte do projeto Cenários do Antropoceno e Narrativas do Fim, Teoria Literária para o Mundo Danificado, coordenado pela professora doutora Carolina Corrêa dos Santos, e trabalho com o meu projeto intitulado Teoria com Corpo, Notas a uma Teoria Literária. Bem, para introduzir, o Antônio Cândido, como conhecemos, é um dos mais influentes sistematizadores da teoria literária brasileira, e ele trabalha com algumas dicotomias no seu campo de pensamento, como corpo e mente, natureza e cultura, atraso e progresso, sujeito e objeto, civilizado e bárbaro, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, a partir disso, nós pensamos que existem duas frentes, né? O pensamento ocidental, que trabalha com os dualismos, e epistemologias não ocidentais, que trabalha com a valorização do corpo e principalmente com a fratura desses dualismos. Então, nossa tese, nossa pergunta principal é: como seria aspirar a uma teoria a qual supere a separação corpo e mente? A partir disso, buscamos solucionar essa questão, pensar essa questão a partir de discussões contemporâneas interdisciplinares, além da própria teoria literária, para pensar essa relação corpo e teoria literária. Bem, nossos objetivos é pensar o texto, então, O Direito à Literatura, de 88, do Antônio Cândido, a partir dos seguintes fatores: como o corpo aparece ou não em seu pensamento, e de que forma. Refletir sobre as possíveis localizações do corpo dentro de um sistema literário e entender o corpo como um mecanismo, ou seja, uma forma, um caminho, um meio, um método, e não simplesmente como uma enunciação. Então, um modo de pensar e fazer teoria literária. A nossa metodologia, então, é situar as questões relativas à ideia de corpo e mente, né, em Direito à Literatura de Antônio Cândido, através de três pessoas principais nessa fase da pesquisa. A primeira é a Anita de Moraes, que é uma crítica literária renomada, que pesquisa e investiga o Antônio Cândido e como ele configura essas discussões das dicotomias apresentadas. Penso no texto A Física da Literatura, Concretude, Imaginação e Contenção em Antônio Cândido, de 2018, e Notas sobre Humanos e Animais, de 2016, da Anita. Com a Leda Maria Martins, que é uma crítica literária brasileira que principalmente pensa questões afrodiaspóricas, eu penso o corpo como uma inscrição de saber, ela pensa o corpo como uma técnica, né, e como um possuidor de valor simbólico, principalmente através de dois textos dela: Performances da Oralitura, Corpo, Lugar de Memória, de 2003, e Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, de 2021. E a terceira pessoa é a Grada Quilomba, que é uma teórica multidisciplinar, interdisciplinar e teórica do pós-colonial, que analisa as estruturas de validação do conhecimento produzidas através desses binarismos, né? Em Memória da Plantação, de 2019. Então, como resultado, no texto do Direito à Literatura do Antônio Cândido, percebemos que a literatura se manifesta como emoções lapidadas e ordenadas e domadas, existe uma elaboração mental como um produto final, os sentimentos e as emoções são solucionados a partir da dialética corpo e mente, existe a racionalização dos sentimentos na literatura humanizadora, o corpo não possui um lugar de prestígio. Né? Com a Moraes, então, Anita de Moraes, entendemos que o Antônio Cândido valoriza a mente e liga a performance ao corpo, a essa questão da perda de uma autonomia, uma dependência ao meio. Então, portanto, por isso, com a Martins e a Quilomba, trazemos para um primeiro plano o que o Antônio Cândido coloca justamente em segundo plano, justamente fraturando essa questão do binarismo e trazendo o corpo a partir desse outro lugar como técnica e valor simbólico. Para concluir, então, diante do exposto, entendemos que a relevância do tema de pesquisa se fortalece por pensar novas formas de pensar, teorizar, interpretar uma análise literária, cogitar soluções para literaturas que não sejam dialéticas, ou seja, a partir do corpo e mente, e resgatar o corpo como um caminho e uma força que esteja em sintonia com essa teoria em tempos de crise, justamente para sobreviver esse antropoceno, né? Esse antropoceno que é um momento que o homem está no centro das discussões sobre eras ecológicas, geológicas da Terra, e que não só domina a natureza, mas também o corpo. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada.